Olá, povo brasileiro. Eu estou aqui na frente do Parque das Águas de Resende. É um ponto turístico da cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro. E eu vou ler aqui na frente desse ponto turístico mais um capítulo do livro Autobiografia de um Yogi. Vou ler o capítulo 9. O capítulo 9 está na página 84. Autobiografia de um Yogi. Capítulo 9. O devoto bem-aventurado e seu romance cósmico. Senhorzinho, sente-se por favor. Estou falando com minha mãe divina. Silenciosamente e com grande respeito, eu entrara no aposento. A aparência angélica de mestre Mahasaya deslumbrou-me. De barba alva e sedosa e com grandes olhos luzidos, parecia a encarnação da pureza. Seu queixo erguido e suas mãos entrelaçadas fizeram-me compreender que minha primeira visita o perturbara em meio às suas devoções. Suas singelas palavras de saudação produziram o mais violento efeito até então experimentado por minha natureza. Eu julgara que a amargura da separação na morte de minha mãe fosse a medida de todas as angústias. Agora uma nova consciência há de estar separado de minha mãe divina constituía indescritível tortura de espírito. Caí ao chão em soluços. Senhorzinho, acalme-se. O santo demonstrava aflito que me entendia. À deriva num oceano de desolação, agarrei-me a seus pés como um náufrago, a única tábua salvadora. Santo Senhor, interceda por mim. Pergunte à Mãe Divina se tenho algum merecimento aos olhos dela. A sagrada promessa de interceder por outrem não é facilmente concedida. O mestre foi constrangido ao silêncio. Sem a menor sombra de dúvida, eu estava convencido de que mestre Mahasaya conversava intimamente com a Mãe do Universo. Era profundamente humilhante constatar que meus olhos estavam cegos para aquela que, no mesmo momento, era perceptível ao olhar imaculado do santo. Agarrado a seus pés, sem pudor, e surdo aos seus delicados protestos, implorei repetidamente a graça de sua intervenção. Levarei sua súplica à amada. A capitulação do mestre veio, enfim, com um sorriso lento e piedoso. Que poder havia naquelas poucas palavras para que meu ser fosse libertado de seu tempestuoso exílio? Senhor, lembre-se da sua promessa. Voltarei em breve à procura da mensagem. Alegre antecipação soava em minha voz, que a um momento afogava-se em soluços de tristeza. Descendo a longa escadaria, fui oprimido por recordações. Esta casa em Calcutá, no Amherst Street 50, atual residência de mestre Mahasaya, fora certa vez o lar de minha família e o cenário da morte da minha mãe. Aqui, meu coração humano partira-se pela mãe desaparecida, e aqui, hoje, meu espírito sentia-se crucificado pela ausência da Mãe Divina. Abençoadas paredes, testemunhas silenciosas de meus dolorosos sofrimentos e de minha cura final. Com passos ansiosos voltei para casa. Buscando o isolamento de meu pequeno sótão, ali permaneci em meditação até às 10 horas. A escuridão da quente noite indiana foi de súbito iluminada por uma maravilhosa visão.
Num halo de esplendor, a Mãe Divina estava diante de mim, sorrindo ternamente. Sua face era a própria beleza. Sempre o amei, sempre o amarei, sempre o amei, sempre o amarei. A música celestial ainda ressoava no ar quando ela desapareceu. Um mínimo de boa educação quando fiz a segunda visita ao mestre Mahasaya. Subindo as escadas daquela casa de lembranças tão pungentes, cheguei a seu aposento no quarto andar. A maçaneta da porta fechada por fora fora envolvida num pano. Insinuação, pensei, de que o santo queria privacidade. Eu permanecia indeciso na soleira, quando a porta se abriu pela mão acolhedora do mestre. Ajoelhei-me a seus pés sagrados. Num estado de espírito brincalhão, assumi uma máscara de solenidade, ocultando o júbilo divino. Senhor, muito cedo reconheço, vim em busca de sua mensagem. A mãe amada disse algo a meu respeito? Senhorzinho travesso. Ele não disse mais nada. Evidentemente, minha pretensa gravidade não impressionara. Ele não disse mais nada. Evidentemente, minha pretensa gravidade não impressionara. Por que tão misterioso, tão evasivo? Será que os santos nunca falam claramente? Talvez eu tivesse sido um pouco provocado por ele. Você quer me testar? Seus olhos revelam compreensão total. Será que eu poderia acrescentar nesta manhã qualquer palavra à garantia que você recebeu ontem, às 10 horas da noite, da própria Mãe Formosíssima? Mestre Mahasaya possuía completo domínio sobre as comportas da minha alma. De novo caí prostrado a seus pés. Desta vez, porém, minhas lágrimas brotavam de beatitude e não de sofrimentos insuportáveis. Você pensa que sua devoção não comoveu a misericórdia infinita? A maternidade de Deus que você venerou sob ambas as formas, a humana e a divina, nunca poderia deixar sem resposta o seu grito de desamparo. Quem era este santo simples, cujo menor pedido ao Espírito Universal obtinha tão doce consentimento? Seu papel no mundo foi modesto, como convinha ao homem de maior humildade que já conheci. Na casa de Amherst Street, mestre Mahasaya dirigia uma pequena escola secundária para meninos. Mestre, título de respeito com que habitualmente o tratavam. Seu nome era Mahendra Nath Gupta. Ele assinava suas obras literárias simplesmente com a letra M. Nunca uma palavra de repreensão saiu dos seus lábios. Nem uma régua ou palmatória mantinha a disciplina. Matemática superior era realmente ensinada naquelas modestas salas de aula, bem como uma química de amor ausente dos livros escolares. Ele transmitia sua sabedoria mais pelo contágio espiritual que pelo preceito impenetrável. Consumido de autêntica paixão pela Mãe Divina, o santo, como uma criança, não exigia formalidade de respeito exterior. Não sou seu guru. Ele virá um pouco mais tarde, disse-me. Guiado por ele,
A sua experiência do divino em termos de amor e devoção traduzir-se-á em termos de sabedoria insondável. Todos os dias, ao cair da tarde, eu me dirigia a Amherst Street. Procurava o divino cálice de Mestre Mahasaya, tão cheio que, diariamente, suas gotas se derramavam em meu ser. Nunca antes eu me curvara em reverência absoluta. Agora, pisar o mesmo terreno santificado pelas pegadas de Mestre Mahasaya constituía para mim um imenso privilégio. Por favor, use esta guirlanda de flores de champak que fiz especialmente para o Senhor. Cheguei certa noite segurando um colar florido, mas o santo afastou-se timidamente, recusando repetidas vezes a homenagem. Ao perceber minha mágoa, consentiu afinal, sorrindo. Já que ambos somos devotos da Mãe, você pode colocar a guirlanda neste templo corporal como oferenda a ela, que nele habita. Em sua vasta natureza faltava espaço para alojar qualquer consideração egoísta. Amanhã vamos a Dakshineswar, ao templo de Kali, perpetuamente santificado por meu guru. O santo era discípulo de um mestre semelhante a Cristo, Sri Ramakrishna Paramahansa. Na manhã seguinte, fizemos a viagem de 6,5 km de barco pelo Ganges. Entramos no templo de Kali, de 9 cúpulas, onde as imagens da Mãe Divina de Shiva descansam sobre um lótus de prata polida, com suas 1000 pétalas meticulosamente cinzeladas. Em seu encantamento, Mestre Mahasaya resplandecia. Entregava-se a seu inexaurível romance com a bem-amada. Enquanto ele cantava o nome dela, romance com a bem-amada. Enquanto ele cantava o nome dela, meu coração arrebatado parecia estilhaçar-se com o lótus em 1000 fragmentos. Caminhamos depois pelo sagrado recinto, detendo-nos em um bosque de tamargueiras. O maná característico exudado por esta árvore era um símbolo do manjar celestial que Mestre Mahasaya, rigidamente imóvel na grama entre as flores rosadas e plumosas das tamargueiras, temporariamente ausente do corpo, voei a grande altitude em paragens sublimes. Esta foi a primeira de muitas peregrinações a Dakshineswar com o Santo Mestre. Com ele aprendi a doçura de ser de Deus sob o aspecto de mãe ou misericórdia divina. O santo, como uma criança, sentia pouca atração pelo aspecto de pai ou justiça divina. O julgamento severo, exigente, matemático era alheio à suavidade de sua natureza. Ele pode servir na terra como protótipo dos anjos do céu. Pensei afetuosamente, observando-o um dia em suas orações, sem um suspiro de censura ou de crítica. Ele analisava o mundo com seus olhos, há longo tempo familiarizados sem um suspiro de censura ou de crítica. Ele analisava o mundo com seus olhos, há longo tempo familiarizados com a prístina pureza. Corpo, mente, linguagem e ações harmonizavam-se
sem esforço, com a simplicidade de sua alma. Meu mestre assim me disse. Fugindo à autopromoção, o santo costumava terminar seus sábios conselhos com este tributo. Tão profundo era o seu sentimento de identidade com Sri Ramakrishna, que mestre Mahasaya já não se considerava o autor dos próprios pensamentos. De mãos dadas, o santo e eu caminhávamos uma noite ao longo do quarteirão de sua escola. Minha alegria turvou-se ao chegar certo conhecido nosso, indivíduo pretensioso, que nos incomodou com um longo discurso. Vejo que este homem não lhe agrada. O sussurro do santo não foi ouvido pelo egocêntrico orador, fascinado por seu próprio monólogo. Já falei com a Mãe Divina. Ela compreende nossa triste situação. Logo que chegarmos àquela casa vermelha, ela nos promete recordar a este homem assuntos mais urgentes. Meus olhos colaram-se ao local de salvação. Ao chegarmos ao portão vermelho, o homem deu meia volta e partiu sem explicações, sem acabar a frase ou se despedir. A paz voltou à atmosfera agredida. Em outra ocasião, sozinho, eu caminhava perto da estação ferroviária de Roura. Detive-me por um instante junto a um templo, criticando em silêncio um pequeno grupo de homens que, acompanhados por tambor e símbolos, entoavam furiosamente um cântico. Com que falta de devoção usam o divino nome do Senhor, repetindo-o mecanicamente, refleti. A repentina aparição de mestre Mahasaya, aproximando-se de mim em passos rápidos, espantou-me. Senhor, como veio aqui? Ignorando minha pergunta, o santo respondeu ao meu pensamento. Não é verdade, senhorzinho, que o nome do amado soa docemente em todos os lábios de ignorantes ou de sábios? Ele passou o braço em torno de mim afetuosamente. Senti-me transportado nesse tapete mágico à presença misericordiosa. Você gostaria de ver alguns bioscópios? Desconcertou-me esta pergunta vinda uma tarde do recluso mestre Mahasaya. O termo bioscópio era usado na Índia, naquela época, para designar filmes cinematográficos. Assenti contente por estar em sua companhia em quaisquer circunstâncias. Rápida caminhada nos levou ao jardim em frente à Universidade de Calcutá. Meu companheiro indicou-me um banco próximo a Goldigi, ou Lagoa. Sentemo-nos aqui por alguns minutos. Meu mestre pediu-me que meditasse sempre que visse uma extensão de água. Sua placidez nos recorda a vasta serenidade de Deus. Assim como todas as coisas podem se refletir na água, o universo espelha-se no lago da mente cósmica. Isso dizia meu Gurudeva frequentemente. Gurudeva significa mestre divino, o costumeiro termo sânscrito que designa o preceptor espiritual de alguém. Deva, Deus, combinado com Guru, mestre iluminado, denota reverência e respeito profundos. Em português, traduzimos simplesmente como mestre.
Pouco depois, entramos em um dos salões da universidade, onde se realizava uma conferência. Provou-se ser incrivelmente monótona, embora variasse de vez em quando com a projeção de diapositivos igualmente desinteressantes. Então, era esse tipo de bioscópio que o mestre queria me mostrar? Pensava eu impaciente, apesar de não me atrever a magoar o santo e deixar transparecer meu tédio. Mas ele se inclinou para meu lado numa confidência. Vejo, senhorzinho, que não lhe agrada esse bioscópio. Comuniquei o fato à Mãe Divina. Ela concorda conosco. Diz-me que as luzes elétricas vão se apagar agora e só serão reacendidas depois que aproveitarmos a oportunidade para sair da sala. Ele acabava de me segredar essas palavras quando a sala mergulhou na escuridão. O orador, cuja voz estridente emudecera de espanto por um momento, disse: o sistema elétrico do salão parece estar com defeito. Nisto, já o mestre Mahasaya e eu cruzávamos o umbral do corredor, olhando para trás. Eu vi que o salão voltou outra vez ser iluminado. Senhorzinho, este bioscópio o decepcionou, mas acho que gostará de um outro. O santo e eu estávamos parados na calçada em frente ao edifício da universidade. Delicadamente ele me golpeou o peito sobre o coração. Um silêncio transformou tudo. Assim como os filmes falados se tornaram inaudíveis quando o aparelho de som está com defeito, igualmente a mão divina, por algum estranho milagre, extinguiu o tumulto terrestre. Transeuntes, carruagens, automóveis, carretas de bois, troles providos de rodas de ferro, prosseguiam todos em seu tráfego silencioso. Como se possuísse um olho onipresente, eu observava as cenas atrás de mim, de ambos os lados, com tanta facilidade como que ocorria à minha frente. Todo o espetáculo da atividade naquela pequena área de Calcutá deslizava diante de mim sem o menor ruído, semelhante ao fraco brilho de brasas sob uma fina camada de cinzas. Uma luminescência suave permeava a visão panorâmica. Nesta página tem uma fotografia do mestre Mahasaya. Este é o mestre Mahasaya, o devoto bem-aventurado. Meu próprio corpo nada mais parecia que uma sombra entre muitas outras, embora estivesse imóvel, enquanto as demais esvoaçavam em silêncio de cá para lá. Muitos meninos, meus amigos, aproximavam-se e afastavam-se, apesar de haverem olhado diretamente para mim. Não deram mostras de reconhecer-me. A singular pantomima produziu-me um êxtase inexprimível. Eu bebia nas profundezas de alguma fonte de bem-aventurança. Subitamente meu peito percebeu outro leve golpe de mestre Mahasaya. O pandemônio do mundo explodiu em meus ouvidos contrariados.
Cambaleei como se fosse despertado com brutalidade de um sonho etéreo. O vinho transcendental foi posto fora de meu alcance. Senhorzinho, vejo que o segundo bioscópio lhe agradou. O nome do bioscópio era Webster New International Dictionary, 1934. Dá como rara esta definição: uma visão da vida que dá tal visão. A escolha que Mestre Mahasaya fez desta palavra provou ser peculiarmente justificada. O santo sorria. Em gratidão comecei a me ajoelhar a seus pés. Você não pode fazer isso. Sabe que Deus também está no seu templo. Não posso permitir que a Mãe Divina toque meus pés através das suas mãos. Se alguém observasse o despretensioso mestre e eu, ao nos afastarmos do local cheio de gente, certamente suspeitaria da embriaguez de ambos. Eu sentia que as sombras descendentes do crepúsculo estavam em harmonia conosco, também embriagadas de Deus, tentando com pobres palavras fazer justiça à bondade de Mestre Mahasaya. Penso se ele e outros santos cujos caminhos cruzaram o meu, saibam que, anos mais tarde, num país ocidental, eu escreveria sobre as suas vidas de devotos divinos. Seu conhecimento não me surpreenderia, como espero que não surpreenda aos leitores que até aqui me acompanharam. Santos de todas as religiões alcançaram